Bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Sabadão não começa bem se nós não tivermos a nossa bússola da lei seca. Quem aí sente que já colocou a bússola da lei seca aí na rotina? Sabadão. Abram as câmeras de vocês. Quem aí sente isso? Maravilha! Eu sinto, gente. Graças a Deus já está internalizado para mim que sábado é dia de bússola da lei seca. Tá bom, Rafael, não tem problema. O Rafael sempre liga a câmera, então se ele está falando que não pode ligar, é porque não pode mesmo. Mas os demais aí, não tem problema. Você está com roupa de ficar em casa, de pijama, mostra só o rosto assim, ó. Coloca esfumaça o fundo e tá tudo certo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar. A gente vai continuar hoje do artigo, a partir do artigo, tá 39 aqui, mas não, é 42, que a gente já viu. Peraí. Artigo... Ou é 39? Não, é 39 mesmo, tá certo. Isso, que a gente vai começar... Não, é para mim que a gente já viu o 39, não viu, não? Não, não vimos, não. Beleza. É que eu tinha feito até o 41, e agora eu fiz mais para frente. Então, vamos começar. Seção 2 dos servidores públicos. Isso aqui não cai não, viu? Despenca. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, as peculiaridades dos cargos. A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, todos esses incisos, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer cargo, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Gente, peraí, deixa eu conectar aqui meu cabo de bateria. Lei da União, dos Estados, do DF e dos municípios poderá estabelecer
a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, disposto no artigo 37, inciso 11. Vocês lembram, né? No sábado passado, a gente estava vendo essas equivalências aí, mínimo de remuneração. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Lei da União, dos Estados, do DF e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Antigamente podia, né? A pessoa ela era chefe uma vez e incorporava para o resto da vida dela. Hoje em dia não incorpora, não. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é que você estuda muito em direito previdenciário, aí, quem vai fazer Receita Federal. O servidor, abrangido por regime próprio de previdência social, será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. É 75 hoje em dia, porque já foi editada essa lei complementar. O nome dela é compulsória, né? Mas carinhosamente, dentro do serviço público, a gente chama de expulsória. Você não pode mais ficar, você tem que ir embora. E vocês sabem por que existe isso aqui? Porque tem muitos cargos que o vencimento básico, que é a principal parcela, ela é muito pequena. E a maior parte da remuneração, porque a remuneração é o total que o servidor recebe, e ela é composta por vencimento básico e adicionais, né? Isso entra gratificações, indenizações, e aí o vencimento básico daquele servidor é muito pequeno, e o que é grande são as gratificações, né? Os adicionais. E quando ele aposenta, a maioria desses adicionais ou acaba ou fica só 30%, sabe? Então, tem muita gente ali que já está bem de idade e não quer aposentar porque, às vezes, está com um salário aí de 10 mil reais e quando ele aposentar, o salário dele vai ficar uns 4, 5 mil. Mas aí tem esse teto de idade, 75 anos. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do DF, dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201,
ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º, a linha A, a linha B, a linha C e 5º. Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Esse aqui são os adicionais, né, de periculosidade, de insalubridade, e ele está falando aqui que tem que ser de acordo com a atividade que aquele agente público exerce, e não pelo cargo. Por exemplo, você não pode falar que por você ser guarda civil municipal, você tem direito a receber periculosidade. Às vezes, você é um guarda civil que está 100% no trabalho administrativo. Então, você não vai ter o direito, então é pela atividade exercida. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. Gente, o regime próprio é o regime dos servidores públicos, tá? E o regime geral de previdência social é o que a gente chama aí de INSS, né? A INSS é um órgão, mas as pessoas falam, né? Aposentou pelo INSS, é o regime geral. Nós, servidores, temos, de forma majoritária, o regime próprio, a não ser que determinado ente não tenha estabelecido ainda o regime próprio, aí pode utilizar o regime geral. Isso acontece em pequenos municípios, tá? Tem municípios tão pequenos que eles não estabeleceram o regime próprio, aí as pessoas utilizam o regime geral. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos
nono e nono A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, 11, 11º, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Aqui são aquelas pessoas que não são servidoras públicas, mas ocupam um cargo em comissão, sabe? Tem muito, principalmente, assim, poder legislativo, judiciário, assessor, sabe? Assessor de juiz, de desembargador, tem muito. Então, eles não estão no regime próprio, né? Porque eles não são servidores efetivos. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Esse aqui como que chama mesmo, gente? Esqueci o nome. A previdência complementar que tem dos servidores públicos, com Presp, não com Presp. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Esse aqui, assim, para quem está estudando para a Receita Federal, isso aqui é bem importante. Para quem não está, é uma explicação mais detalhada, sabe? Então, acho que não compensa entrar muito. Mas se você está estudando para a Receita Federal, isso aqui é bem importante, porque é a parte do caráter contributivo, né, da Previdência Social. Então, a Previdência Social, ela tem dois pilares, né? O custeio e o benefício. Essa é a parte do custeio, é a parte que foi para a Receita Federal. Antigamente tinha os auditores fiscais da Previdência Social, porque o custeio da Previdência era feito fora da Receita. Aí lá atrás juntou, e aí o custeio da Previdência é feito também pela Receita Federal e a parte do benefício é feito pelo INSS. Então, isso aqui é custeio. Então, isso aqui é muito importante. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência, equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Esse é um dos motivos também que o pessoal fica até a compulsória, porque, suponhamos, né, mulher, 62 anos, ela tem idade, tem o tempo mínimo de contribuição, depois desses 62 anos, ela recebe de volta o valor que ela pagaria ali da Previdência. Então, além de tudo, ela tem esse valor, e dependendo do cargo, isso aí é um valor bem substancial, às vezes é 2, 3, 4 mil reais, né? Dá uma diferencinha boa. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos, fiscalização pela União e pelo controle externo e social, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Condições para adesão a consórcio público. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A famosa estabilidade. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
Seção 3. Dos militares dos estados, do DF e dos territórios. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 152, parágrafos 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Aos pensionistas dos militares dos estados, do DF e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Aplica-se aos militares do estado, do DF e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4, das regiões. Deixa eu ver até onde a gente vai. Peraí, gente, artigo 43, aí aqui foi para 48. Faltando um pedaço aqui. É porque eu vou fazendo assim, né? Eu vou copiando e colando aqui. Duplicando a página. Às vezes eu apago a página que eu já fiz, sabe? É raro, mas acontece com frequência. Vamos abrir aqui a Constituição. Mas fala, Lorena, mas por que você não joga no chat GPT? É mais fácil. Eu gosto, gente, de ficar fazendo assim, copiando e colando, que eu vou lendo, sabe? Já me ajuda. Eu uso muito inteligência artificial, mas eu não gosto de usar para tudo, não. Acho que a gente perde um pouco nossa capacidade de raciocínio. Peraí, vamos colocar assim aqui, ó. Texto compilado. Que aí ele tira tudo a taxação do que... Tudo, o taxado, né, do que foi já divulgado. E é bom, gente, vocês mexerem, porque vocês vão tendo familiaridade em mexer com as leis, sabe? Ó, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas
e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3º, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Título 4, da Organização dos Poderes. Capítulo 1, do Poder Legislativo. Seção 1, do Congresso Nacional. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado. Esse aqui a Desirê estudou já, hein, Desirê? Decorou, Desi? Decorou, né? Em cada estado, em cada território no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Isso aqui também, no sábado passado, a gente leu, né? Lembra? Chato, bem chato de ler, mas falava lá. Falando nisso, não vi ninguém mandando mapa mental lá no grupo, hein? Esse era um que eu queria ver. A questão ali das tabelinhas, das quantidades, que mandem os mapas mentais de vocês. Cada território elegerá 4 deputados. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com um mandato de 8 anos. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Só terminar aqui a seção 2. Terminar a seção 2. A gente para. Das atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Transferência temporária da sede do governo federal. Concessão de anistia. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios, e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6º, a linha B.
A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 1º. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Mudar temporariamente sua sede. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República ou o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, do IBS, para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu ministério. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Maravilha! Paramos, então, por aqui.
Vamos tirar a nossa foto. Vou pegar meu celular ali, ó, o que eu faço, né? Tá trabalhando e tal, não deixe meu celular do meu lado, gente. Deixe seu celular longe. Quando você precisa de foco, você tem que fazer por onde? Arrumar minha mesa aqui, que tem 3 xícaras de café, 2 copos com água, tá tudo certo. Vamos lá. Como diz, né, meu filho, sorrisão. Prontinho, meus amigos, muito obrigada. Bom final de semana e lembrem-se, o quê? Use os finais de semana para construir a vida que você deseja e não para fugir da vida que você tem. Tá? Internalize esse mantra aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.